A Red Bull roubou a cena na primeira etapa da Fórmula 1, devem ter sido eles que roubaram a minha voz também, mas brincadeiras à parte, o Max Verstappen de outro mundo ali, muito melhor até que o companheiro Sérgio Pérez, mais um resultado perfeito da Red Bull dentro da pista e fora da pista. Se tinha alguém que duvidava que a equipe está rachada, que há problemas muito sérios lá dentro, teve vazamento de supostas provas do caso Horner e teve depois o Jos Verstappen dizendo que se o Horner ficar, a equipe corre o risco de implodir. Esse é o Gil Responde, vou tirar as dúvidas que vocês mandaram no meu Instagram, no MyF1 Live, dúvidas também sobre o que rolou com os rivais da Red Bull na corrida, o que aconteceu na Alpine, a Alpine que está perdendo de engenheiros bastante importantes, a briga que aconteceu dentro da equipe RB, também me perguntaram sobre a estreia do Bortoleto na Fórmula 2 e como está o climão ali dentro da Mercedes com o Hamilton e dentro da Ferrari com o Sainz. E me perguntaram também se eu continuo na Band ou não continuo na Band e eu explico aqui tudo para vocês. Bom, eu sou a Juliane Serrazoli, estou na Fórmula 1 indo para minha 14ª temporada na Fórmula 1. Vocês podem me ver no UOL, em vídeos, nos programas do UOL, no Instagram, no TikTok do UOL também, na coluna e também no meu Instagram, no meu X e também no YouTube. Desculpa pela falta de voz, eu não fui a única. Teve, inclusive, narrador que estava torcendo para a corrida não ter muita emoção, porque várias pessoas tiveram esse mesmo problema que eu tive. Tem a ver com a temperatura aqui no deserto, fica subindo e descendo, e também o ar bastante seco. Bom, começando, é possível que o Verstappen vença as 24 corridas da temporada? Possível? É. Provável? Não é. Eu já vinha salientando desde antes do GP do Bahrein que essa corrida seria uma corrida totalmente na mão da Red Bull, seria uma corrida fácil para a Red Bull. E por que eu falo isso? Tem a ver com as características do circuito e tem a ver principalmente com a característica do circuito mais asfalto, que detona os pneus, superaquece os pneus traseiros. E essa é a grande vantagem da Red Bull nos últimos anos, né? A maneira como eles conseguem trabalhar os pneus de um jeito a conseguir serem rápidos sem desgastar tanto. E isso é o que mais faz diferença no Bahrein. Então, com certeza seria uma corrida fácil para eles. E também a gente teve problemas nos outros carros, né? Então o que a gente tem? Claro, a Red Bull tem uma vantagem, como tinha no ano passado. O Max Verstappen segue com uma vantagem em relação ao Sérgio Pérez. Tem alguma coisa que ele consegue fazer com aquele carro que o Sérgio Pérez simplesmente não consegue. O Pérez estava falando que o comportamento melhorou bastante, agora eu estou sentindo muito melhor a dianteira do carro, coisa que eu não senti o ano passado, mas a frase dele foi: ainda assim é um Red Bull, querendo dizer que é um carro que não é muito fácil para ele pilotar, e o Verstappen encontrou a maneira de fazer esse carro funcionar. E aí você tem as equipes que tiveram problemas, né? A Ferrari, que estava mais à frente, que é a Ferrari do Charles Leclerc, depois eu dou mais detalhes sobre isso, teve problemas muito provavelmente nos freios, fritando o pneu, e ele teve que mudar o estilo de pilotagem dele, não pôde forçar. A Ferrari, que pôde demonstrar o ritmo, aliás, um ritmo forte e consistente da Ferrari, em uma pista que seria bastante dura para a Ferrari, porque eles tinham aquele problema de desgaste de pneus que não apareceu tanto no Bahrein. Então a prova de fogo, o GP do Bahrein, e o Carlos Sainz passou ileso aí por essa prova de fogo, e ele chegou atrás do Sérgio Pérez em terceiro lugar, lutando ali com o Pérez com uma estratégia pior, que é a estratégia de usar dois pneus duros, fazer macio, duro, duro, ao invés da Red Bull que fez macio, duro, macio. Posso explicar isso um pouquinho mais adiante. E mesmo assim ele chegou ali perto do Sérgio Pérez, tendo que ter passado o Charles Leclerc 2 vezes, passando o Russell também. Então ele não teve uma corrida limpa e mesmo assim ele teve um bom ritmo. Do lado da Mercedes, eles tiveram problemas sérios de refrigeração do motor, eles erraram. As equipes escolhem
o tanto de abertura que eles vão usar no carro para refrigeração, dependendo da situação da temperatura ambiente, e eles erraram completamente a configuração deles, porque estava 18 graus durante a corrida e mesmo assim eles estavam com um problema. Então é uma questão de ir muito longe demais nessa abertura. Eles tendem a querer não abrir o carro muito para refrigeração, porque isso prejudica a aerodinâmica. Então foi esse equilíbrio que a Mercedes não fez bem. Então a gente viu uma situação em que a Red Bull tá em casa, completamente em casa, enquanto as outras equipes estavam com os seus próprios problemas. Então, há uma vantagem? Obviamente há uma vantagem, mas a vantagem ela foi exacerbada por essas condições e também por essa questão do pneu. Como eles lidam muito bem com o desgaste de pneus, esse carro da Red Bull, eles podem fazer essa estratégia de fazer macio, duro, macio. As outras equipes nem cogitaram fazer essa estratégia, né? Guardaram os dois jogos de pneus duros para a corrida mesmo, porque para eles isso não era possível. Então é mais um fator que ajuda a aumentar essa diferença da Red Bull. E no segundo stint, quase todos os carros não andaram no ritmo do Verstappen. Qual é a explicação? Realmente, esse segundo stint do Verstappen, que é quando ele pega o pneu duro, foi uma coisa de outro planeta, né? Porque ele pegou esse stint com 3,2, se não me engano, de vantagem pro Pérez, com o mesmo carro dele, e ele entrega esse stint com 17 segundos na frente do Pérez. A gente não sabe se não foi só uma vantagem com esse pneu duro, porque depois ele coloca o pneu macio e a gente não sabe se ele forçou ou não, se poderia ser uma vantagem ainda maior. Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para tentar entender um pouco mais, ter mais informações para entender. Tem uma coisa também que para a Red Bull foi boa da sexta para o sábado, nessa corrida do sábado, confunde a nossa cabeça, foi o vento. Então estava ventando muito mais na sexta-feira na classificação, e isso tende a ser pior para a Red Bull, porque era um carro que estava usando mais asa. Quanto mais asa traseira você usa, mais carga você tem. Se você tem o vento prejudicando essa carga, isso vai ser mais prejudicial para o seu carro. Então, na classificação, quem fez o tempo mais rápido da classificação foi, na verdade, o Leclerc no Q2. Então a Red Bull perdeu bastante na classificação e depois, quando o vento deu uma acalmada no no sábado, eles conseguiram adotar mais o seu próprio ritmo. O que eu acho muito interessante é que a gente fala, o carro da Red Bull era bom de pneu e é bom de pneu nesse ano também. O Newey mudou bastante o carro, deu para ver que ele mudou bastante o carro, mas a questão é entender o que é necessário para o carro funcionar bem com esse regulamento. E é isso que o Newey entendeu antes de todo mundo, e agora ele só está refinando o que ele vai fazer. Tanto que o carro manteve as mesmas características do ano passado, só deu uma melhorada. Então essa mesma característica também significa que o Max vai estar muito na frente do Sérgio Pérez. Em condições normais, o Max já vai estar na frente, mas porque ele é um piloto melhor. Mas tem alguma coisa no carro que o Max consegue entender e o Pérez não, e isso aumenta ainda a diferença entre os dois pilotos. Os problemas da dianteira do Leclerc foram resolvidos da metade da corrida para frente, porque ele realmente parou de fritar o pneu. Foi uma coisa que surpreendeu o Leclerc. Eu perguntei para ele se isso tinha acontecido alguma vez com ele, e ele disse que nunca tinha acontecido, de fritar o pneu, fazendo exatamente o que ele estava fazendo com o carro nos testes e nos treinos livres, na classificação e tudo, e aí não funcionava. O que estava acontecendo era que a temperatura do freio estava aumentando muito, e a gente não sabe se isso é a consequência ou se isso é a causa, mas isso estava fazendo com que ele fritasse os pneus dianteiros. Então ele começou a mudar um pouco o estilo de pilotagem dele para tentar diminuir a temperatura dos freios. Quando a temperatura
ficou sob controle, aí ele não teve mais problemas. Mais uma lição de casa aí para Ferrari. Agora partindo para a sessão fofoca, que eu sei que vocês gostam, qual é a reação do paddock com o vazamento sobre o Horner e o que está acontecendo, né, no final das contas. Esse vazamento aconteceu durante o treino livre 2 e todo mundo parou na sala de imprensa de olhar para o treino livre. O e-mail foi pingando aos poucos, tinha mais de 100 remetentes aí nesse e-mail. E o primeiro que eu acho que abriu foi o jornalista do Bild, um tabloide alemão, que teve coragem de abrir, porque né, só era um link. E aí juntou lá um montinho do pessoal querendo ver o que estava dentro do e-mail. Depois todo mundo foi recebendo e a sala de imprensa esqueceu completamente do treino livre. Mas a primeira reação foi questionar, é claro, a veracidade do que a gente estava recebendo, porque são mensagens de WhatsApp e é uma coisa que pode ser forjada muito facilmente, mas principalmente quem vazou e qual o motivo a pessoa ter vazado. A gente tem, nós jornalistas, temos um contexto, ou pelo menos parte dos jornalistas, temos um contexto de tudo que está acontecendo, que são coisas que a gente opta até para proteção da vítima não publicar, mas tudo começa a se encaixar, né? E depois você vê a maneira como o Christian Horner usou o sábado de corrida para tentar de tudo para demonstrar poder, para demonstrar que ele tá aí no comando mesmo da Red Bull e que vai continuar no comando da Red Bull. As pessoas me perguntavam ao longo do final de semana, você acha que ele vem amanhã? Eu tenho certeza que ele vem e ele não vai desistir disso facilmente, tanto que ele chega no domingo de mãos dadas com a esposa, com a Jerry Halliwell, e ele passa o sábado inteiro ao lado do co-sócio da Red Bull, que é da parte tailandesa da Red Bull, que é quem está dando apoio para ele, que é quem, inclusive, contratou o advogado para fazer a investigação interna lá na Red Bull. Então, ele tentando fazer toda essa demonstração de poder, e aí vem o contra-ataque, uma declaração bombástica do Jos Verstappen, dizendo que, se ele continuar, a situação da Red Bull vai ficar muito complicada internamente. Então, claramente, cobrando a saída. Não é novidade para ninguém que a Red Bull está rachada. Isso vem desde a morte do Dietrich Mateschitz. O Christian Horner entendeu que ele poderia usar esse momento para tentar enfraquecer o Helmut Marko, e aí ele entrou numa campanha ali para se aliar muito ao lado tailandês da Red Bull. E ele conseguiu se alinhar ali. O problema é que ele não parece ter calculado muito bem o poder do Marko ali dentro. E aí, quando os Verstappen se alinham ao Marko, aí dá para entender a confusão que é criada lá dentro. Só é uma pena que a mulher que fez a denúncia, ela está sofrendo várias violências, né? Então ela passou por uma situação complicada com um chefe, tentando administrar aí uma relação com um chefe, que mandando algumas mensagens desagradáveis para ela, e depois algumas pessoas revelando a identidade dela, e o caso dela sendo usado para outros fins que já estavam querendo derrubar o Horner e estão usando isso para tentar derrubar o Horner, né? É uma pena porque isso só faz com que menos e menos mulheres façam esse tipo de denúncia quando se sentirem acuadas por qualquer tipo de situação na Fórmula 1. Como está o clima nos bastidores entre a Ferrari e o Sainz e a Mercedes e o Hamilton? Tá tudo lindo, né, em comparação à Red Bull. Mas brincadeiras à parte, eu fiz uma entrevista exclusiva com o Sainz e o Leclerc juntos, e eu acabei tendo que negociar com o Fred Vasseur, porque o Fred estava falando, vocês façam isso aqui rápido, porque eu quero sair para jantar, porque eles estavam indo sair os três e outros membros da Ferrari saindo para jantar juntos. Então, dá para ver como que o clima na Ferrari não é de inimizade lá dentro. Eu tenho certeza que o Carlos Sainz entende que quem estava chegando era o Lewis Hamilton, e por mais que ele esteja fazendo um excelente trabalho na Ferrari,
É uma comparação um pouco complicada para qualquer piloto. E ele já demonstrou nessa primeira corrida do ano que vai para cima, vai fazer uma temporada excelente com certeza. E enquanto isso, ele deixa para o empresário dele, para o pai dele, fazerem as movimentações no mercado. Não vai faltar assento para o Carlos Sainz, isso é uma certeza. Então não tem muito motivo para ter climão por lá. Falando sobre Mercedes e Hamilton, primeiro sobre Sainz e Mercedes, com todo mundo que eu falei lá na Mercedes, todo mundo disse que o Sainz não é uma prioridade da Mercedes, que o Sainz não está na lista da Mercedes. Eu tenho a minha teoria sobre a lista da Mercedes, está na minha coluna do UOL, quem estaria em primeiro, mas falando aí sobre Mercedes e o Lewis Hamilton, o que eu ouvi da equipe é que passado o choque inicial aí da partida dele, decisão de ir para a Ferrari, eles acham que até pode ser melhor, um fim melhor para a relação de mais sucesso da história da Fórmula 1, que ele saia ainda pilotando muito bem, ainda em alto nível, e que não chegue numa situação em que a equipe tem que falar, olha, desculpa, agora já deu a sua vez, o seu tempo aqui na Fórmula 1 e você vai ter que ir embora. Então, eles estão vendo o lado positivo, e o Lewis Hamilton me chamou muita atenção como ele estava sorridente durante todo o final de semana. Eu acho que eu nunca vi Lewis Hamilton sorridente para lutar pela nona, oitava, sétima colocações, né? Ele até queria perguntar por que ele está tão sorridente assim. Não tive oportunidade no Bahrein, mas eu vou perguntar em Saudi sim, se ele continuar assim em Saudi, falando como a gente fala aqui, na Arábia Saudita, falando em português. Perguntar porque ele estava realmente me chamando a atenção. Nunca vi Lewis Hamilton termina uma classificação nono e não para de sorrir. Falando da RB ou da Carb, ou sabe, sei lá como é para chamar essa equipe, eles andaram menos do que a AlphaTauri em 2023. Eles relataram mais dificuldade e o que aconteceu nessa briga aí do Ricardo com o Tsunoda no final da corrida. Então, a RB, eles já esperavam que no começo desse ano que eles tivessem um pouco mais de dificuldade. Tem muita coisa mecanicamente nova no carro da RB, então eles vão descobrindo mais coisas ao longo do ano. Lembrando que eles agora estão comprando tudo que eles podem comprar direto do carro da Red Bull. Então eles estavam falando que esperam que o rendimento melhore mais para o meio da temporada. Então agora eles estão nessa posição ali as últimas, depois da Aston Martin, tem um buraquinho ali, nesse buraquinho tem um grupo de equipes muito, muito equilibrado, inclusive a Sauber foi bem aí no Bahrein, mas eles já foram bem no Bahrein no passado. Vamos ver, esperar algumas corridas para tentar entender como está esse pelotão. Mas é esperado que a RB saia desse pelotão quando eles compreenderem melhor o carro. E internamente as coisas não começaram muito bem, né? O Tsunoda se classificou na frente do Ricardo, estava na frente do Ricardo, e aí ouviu a ordem de equipe para deixar passar, porque o Ricardo estava mais rápido para tentar passar a Haas que estava na frente deles. Isso é uma coisa normal que se faz na equipe e faz todo sentido, porque a equipe tenta maximizar os pontos do time, né? Não importa qual piloto que esteja na frente. Acontece que o normal é se esse piloto que se beneficiou da ordem de equipe, se esse cara não passa, é normal que na última volta o piloto que cedeu a posição recupere essa posição. E não veio essa ordem na equipe RB e por isso o Tsunoda ficou bastante irritado e quase jogou o carro ali para frente do Ricardo. O Ricardo, por sua vez, ele usou um termo que eu não vou explicar para vocês o que significa o termo que ele usou. Ele chamou de F-helmet. Eu não tem criança assistindo, eu não vou explicar, mas é bem pesado o que ele falou. Eu até tô achando que o pessoal tá aliviando bastante pro Ricardo, porque todo mundo gosta dele. Todo mundo sabe que cabeça quente, tá no calor da corrida e tudo mais, mas é bastante pesado o termo que ele usou para se referir ao próprio companheiro de equipe. Como explicar a decaída da Alpine? Tem conserto? Se eles soubessem se tem conserto ou a maneira de consertar esse carro, né?
E não só o carro, mas o que tem relatos já há muitos meses de uma batalha interna ali, muito o lado francês da equipe, o lado inglês da equipe, e cada um tá pensando no seu, cada um apontando para uma direção, e as coisas não estão caminhando bem. A gente lembra das últimas mudanças de comando que aconteceram, né? Uma forte que aconteceu no meio do ano passado, e agora outra acontecendo agora, porque o diretor técnico, o Matt Harmon, e o diretor de aerodinâmica, o Dirk de Beer, eles saíram da equipe antes de ir para o Bahrein. Inclusive, depois da corrida, tinha gente de dentro da equipe que nem sabia que isso tinha acontecido, para vocês terem uma ideia do tamanho da confusão ali. Mas mesmo antes disso, já estavam acontecendo mudanças periódicas aí no comando da Alpine. Então, é difícil você continuar em um caminho quando cada hora você tem alguém querendo que o seu jeito de fazer as coisas seja o escolhido, né? Mas vamos lembrar que vários carros, quase todos os carros hoje da Fórmula 1 tem o que se chama de water slide, né? Que é na parte de trás do side pods, na lateral do carro, mais para trás, perto do difusor, tem uma caída grande ali. Isso foi uma coisa que todo mundo copiou da Alpine. Então, não é que a Alpine está completamente perdida há muito tempo, não é isso, mas as direções, principalmente, que foram várias mudanças que daí culminaram com essas mudanças que a gente teve nos últimos 8 meses, e isso está sendo muito prejudicial para a equipe. Como foi a estreia do Bortoleto na Fórmula 2? Foi uma ótima estreia, com alguns pontos que ele sabe que ele pode melhorar. Ele está ainda descobrindo qual que é o melhor ponto de freada para esse carro, como lidar com o peso do carro também, né? São diferenças naturais de quem vem da Fórmula 3, mas tem uma coisa muito boa que deu para perceber, é que a Invicta, que é a equipe dele, começou o ano bem, né? Sempre quando você tem uma mudança com um carro novo, como que está acontecendo na Fórmula 2, você tem a chance de equipes que não estavam lutando pelo campeonato, lutarem pelo campeonato. E a Invicta começa bem, é claro, o Maloney ganhou as 2 corridas, pontuou bastante, e o Gabriel ficou aquém do que ele estava projetando para cada etapa. Ele quer fazer mais ou menos 20, 22 pontos a cada etapa, assim que ele acredita que ele pode lutar pelo título. Ele fez 15 pontos, mas por outro lado, como teve a punição, ele foi lá para trás, a largada não foi boa também, da pole nessa corrida do sábado, você tem o lado positivo, que é o ritmo do carro, até lembrando que o companheiro de equipe dele, que fez a pole position, foi desclassificado, largou em 22º, terminou em 7º, e o Gabriel, que largou em primeiro, caiu e terminou em 5º a corrida principal. Então, o grande ponto positivo é que a Invicta começa bem, e do lado do Gabriel tem alguns pontinhos que com certeza ele quer melhorar para a próxima etapa, apesar de ter feito uma boa recuperação no sábado. E o Enzo Fittipaldi teve um final de semana muito difícil, né? Ele teve problemas no diferencial na sprint, caiu lá para o final na sprint, e depois a corrida dele durou só alguns metros, uma largada ruim também, que ele vai tentar entender já para a próxima etapa em Jeddah. E muita gente perguntando, você não tá mais na Band, né, porque viram as minhas postagens ao longo do final de semana. Não, foram 3 anos de produção na TV, 4 anos como repórter de rádio da Band, mas agora não estou mais na Band, eu estou focando bastante no UOL, então, como eu disse no começo do vídeo, vocês no UOL vão ver a minha coluna, vão ver vídeos todos os dias do Paddock, vão me ver nos programas ao vivo, vão me ver no TikTok do UOL, vão me ver no Instagram do UOL e em todas as mídias. Lembrando que é bom acompanhar o UOL, porque como a minha credencial é deles, eu não posso fazer vídeo para o meu canal dentro do Paddock, mas eu posso fazer vídeo para eles. Então fica a dica aí. E outras maneiras de consumir o meu conteúdo são pelo Instagram, pelo YouTube, pelo X, pelo X,
E também pelo No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que continua com tudo, inclusive está ganhando vários assinantes nos últimos dias. Lá tem a live, eu falei bastante sobre esse caso da Red Bull, os bastidores dos bastidores na última live, o pessoal curtiu bastante. Tem o podcast que eu faço especialmente No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, tem a newsletter, tem brindes, tem encontro nosso no GP de São Paulo, muita coisa legal para quem é mega fã de Fórmula 1. Então, estão dados os recados, minha voz chegou até o final, sabe-se lá como, espero estar melhor para contar tudo para vocês sobre o GP da Arábia Saudita na semana que vem. Tchau, tchau.